Livro de Isaías, capítulo 40, no seu versículo 31, enquanto os irmãos acham, desde já quero ser grato ao Senhor, grato a todos os irmãos, todos os varões, que a qual participaram, estão participando deste primeiro encontro de varões, e eu creio que não será só o primeiro, mas será o primeiro de muitos, a qual Deus irá preparar, e outros homens através da sua vida, venha participar do próximo encontro de homens. Livro do profeta Isaías, profeta messiânico, livro de Isaías, capítulo 40, do seu versículo 31, quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pode ser do 29, versículo 29, Isaías 40, 29. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor se renovarão as suas forças, e subirão como asas, como de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Vou repetir o versículo chave do tema da nossa palestra do encontro de homens. Versículo 31 novamente. Mas os que esperam no Senhor se renovarão as suas forças e subirão como as asas, como de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pode se assentar aplaudindo o Senhor. Vou pedir só um pouquinho de água. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, propósito que a qual Deus colocou no meu coração é um propósito em quê? E nós geramos semente na vida dos homens. Nós vemos que as mulheres, por elas serem as objetos mais fracos, mais frágeis, porque mulher você não pode falar qualquer coisa. Se você falar qualquer coisa, você fere, machuca. E o pior é que a mulher é mais brava ainda. Você fala uma coisa errada, você vai pagar o preço o mês inteiro, que ela vai guardar aquilo no mês inteiro. Agora nós homens não. Ela chega, sai, fala o que ela quiser para ti. E nós é meio, para não falar outra palavra, esperto, a gente esquece no outro dia. Se bobear, acaba esquecendo no mesmo dia o que a mulher falou. Mas por isso que a mulher acaba se colocando como vaso mais frágil. Então por isso que nós homens temos que ter sabedoria mais ainda para poder não deixar o nosso relacionamento. Quem aqui é casado? Para não deixar o Márcio já é futuramente casado, já está quase andando aí, já vai casar, já está preparando já o casório, em nome de Jesus. Mas quem é casado aqui sabe que eu estou falando já de início. Mas segura aí que eu não vou bater nos varões não, vai segurando. É só uma palestra básica, um ânimo para as nossas vidas, porque em meio do evangelho, irmãos, o que tem de pastores, isso eu posso falar porque eu apanhei nesse requisito. O que tem de pastores que preside o ministério, dirige o ministério, ensina, mas não tem ninguém para desabafar. Trata, cuida, zela, mas ele acaba esquecendo de si mesmo. E assim não é só o pastor, é o evangelista antes, é o presbítero Jailton, é o diácono Mequias, é o pastor Robson. Às vezes nós se preocupamos tanto em ajudar alguém e acabamos esquecendo da gente. Só que nós temos que ter um apoio, nós temos que ter uma palavra, nós temos que ter uma amizade para que nos dias maus nós não podemos arriar e caímos sozinhos. Existe diferença de amizades próximas e amizades acompanhadas. A amizade que é acompanhada, ele só vai estar em momentos. Você cumprimenta, a paz do Senhor evangelista, a paz do Senhor meu irmão, a paz do Senhor presbítero. Tudo bem, conversa da casa da vida, terminou o culto, tchau. E no outro dia?
quando você acorda, qual que é o teu amigo para tu conversar? Eu sei que a nossa prioridade é Jesus que nós temos que ter na nossa vida. É convidar Ele para nos levantar, é convidar Ele para nos apoiar, mas só que nós precisamos de companheiros também na terra. Não é só Jesus. Você tem que formar amizade, tem que formar companheiro na igreja. Companheiro para perguntar: paz evangelista, tudo bem? Como que o Senhor está? Como que estão as coisas? Muitas das vezes nós não temos essa amizade dentro da igreja. Aí tem homens que muitas das vezes, para não ter esse tipo de amizade na igreja, ele vai procurar amizade no jogo, amizade em filme, amizade em sair para a rua. Muitas das vezes, por isso que Paulo, ele ensinava a Timóteo e Tito, para eles serem espertos, e para que eles crescessem na graça e no conhecimento, e tanto que eles priorizassem primeiro em cuidar da sua própria casa, porque não tem como você cuidar da igreja, se você não cuidar da sua casa. E isso aqui é uma ferramenta que muitos homens acabam apanhando na igreja. Às vezes apanha na igreja, mas ele continua ali. Jesus está corrigindo, mas ele vai continuando ali camuflado. Ele vai tocando a vida do jeito que está, vai seguindo a vida do jeito que está. Deixa eu dizer uma coisa aqui para homens aqui nessa noite, que é só homens aqui. Qual vida que você vai querer continuar prosseguindo? Amizades que só são passageiras? Ou você vai começar a criar amizades que vai te impulsionar para você crescer, amizades que vai te fortalecer para você crescer na obra? E isso é difícil dentro da igreja. Amizades para você crescer na obra de Deus. Nós paramos para conversar com um amigo de outras coisas, mas não conversamos da obra de Deus. Nós paramos amigos para falar de tantas coisas, só na igreja e fora da igreja. Quem foi que tu chamou hoje? No teu dia difícil, quem que é o teu mentor? Você sabia que você tem que ter um mentor? Você tem que ter um mentor. O mentor teu não precisa ser só o pastor da igreja, só o anjo da igreja. O que significa mentor? É alguém que vai estar ali para te ajudar em momentos difíceis. Muitas das vezes eu procurava no YouTube pastor Cristiano Mendonça. É um pastor que ele tem um ensino tremendo. E sempre às vezes quando eu me sentia meio para lá e para cá, eu ia lá no YouTube e colocava os estudos dele. E ali sempre escuto ele todo dia. Ele e uma pastora Maria Isabel, que prega demais, uma mulher que dá Deus e amor. Eu ouvo só as pregações dela, é uma pregação que me edifica. Mas só que muitas das vezes nós procuramos refúgio em coisas que não está próximo de nós. Não é mais fácil eu pegar um vínculo com o presbítero Jailton, pegar um vínculo com o diácono Mequias, com o evangelista antes? Olha o nosso irmão Marcelo, está trabalhando, quando chega do serviço, já vai direto concretar a casa amanhã. Tem quantos homens aqui? Qual que é o serviço da obra? Ajudar o teu próximo, ajudar teu companheiro. Mas só que muitas das vezes ele não tem um intelectual, não consegue, não tem uma amizade com um, não tem uma amizade com outro, acaba exercendo sozinho. Mas quando ele tem uma amizade com companheiros, vai ajudar, vai fortalecer. E isso aqui é só algo físico, imagina no mundo espiritual. Se nós levarmos isso para o mundo espiritual. Mas só que muitas das vezes, os homens na igreja estão tendo pontos fracos por causa disso. Eu tive por causa disso. E hoje eu entendo que quando eu estiver mal, eu tenho que ter amigos, tenho que ter o evangelista Márcio, tenho que ter o pastor Natálio, eu tenho que aprender a me abrir, porque tem homens que não gostam de se abrir, tem homens que gostam de guardar para si. Não, ele remoça aquilo ali, ele fica com aquilo ali na cabeça. Irmãos, é a pior coisa que tem. Você tem que ter um mentor. Se você não tenta se abrir com Jesus primeiramente, e depois algum companheiro teu. Isso aqui é para quê? Para nós termos companheiro. Para um dia eu precisar do antes, precisar do presbítero Jailton, precisar do Mequias. Nós precisamos de companheiros na obra. Senão a obra não anda.
senão a obra não cresce. Senão nós vivemos um evangelho de qualquer maneira. Entra culto, sai culto e continua os varões da mesma forma. Entra culto e sai culto, a gente não cresce, a gente não desenvolve, não saímos mais para o campo missionário, não saímos mais para os evangelismos, não saímos para culto ar livre, mas muitas das vezes não depende só do pastor. E não só de evangelista. Depende de qualquer um que está dentro da igreja. Porque você é membro. Um pode ser a perna, outro pode ser o braço, outro pode ser um tronco, outro pode ser o pastor. O Deus é a cabeça. Mas nós todos somos um corpo só. Então a obra só anda com opiniões. Pastor, vamos fazer isso. Pastor, vamos fazer aquilo. Ó, pastor, preciso disso. Pastor, preciso daquilo. Nós temos que aprender a se abrir para poder se unirmos e crescermos na obra do Senhor. Em o livro de profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, nós vamos ver que Isaías aqui ele vai trazer uma grande profecia de ânimo para o povo. Porque o momento que o povo de Israel aqui está vivendo, é um momento de escassez. Um momento que a incredulidade está ali, a iniquidade está no meio do povo, desanimando muitos, a qual muitos vão estar desanimados para poder se levantar, para se erguerem, para fazer a obra. Mas mesmo assim Deus ainda ele tem a sua misericórdia, e Deus vai usar o profeta Isaías para profetizar, dizendo na palavra, dizendo: mas os que esperam no Senhor se renovarão as suas forças, subirão como asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías vai trazer uma palavra de ânimo, de fortalecimento. Duas palavras que nós vamos aprender nessa noite, que confronta a vida do homem. Qual que é a primeira palavra que confronta a vida do homem? Quem pode dizer aí, no tópico? Qual que é a palavra? Primeira palavra que confronta a vida do homem: o desânimo. Quem aqui já foi convidado para uma festa? Não, mas é aquela festa boa. Aquela festa boa mesmo, que você compra aquela roupa ali separada, específica para aquela festa. Você fica como? Animado, ansioso. Tem gente que até não consegue nem dormir para poder chegar o outro dia. Fica tão ansioso que vira para lá e vira para cá na cama, não vê a hora de chegar. Isso se chama ânimo. Mas quando você não tem ânimo, tem crente que é assim ó, na igreja. Ele já chega assim. Isso assim não é fisicamente. Às vezes ele entra na igreja assim. Está todo bonitão, arrumado de terno, mas no mundo espiritual ele está assim. Senta. Acabou o culto, levanta. Próximo culto, senta. Acabou o culto, levanta. Não ouviu Deus falar no culto? Não teve uma palavra no culto? Vem para a igreja vazio, volta da igreja vazio, chega em casa vazio, passa uma semana vazio, não tem mais força para orar, não tem mais força para ler a Bíblia, já não tem mais força para orar quando vai deitar, não tem mais força para orar quando vai se levantar. Um desânimo, não consegue ver mais Deus, não consegue mais entender a palavra, não consegue ter um entendimento, um ânimo para te fortalecer. A palavra ânimo é o que mais fere homem dentro da igreja. Desânimo, para tudo está errado dentro da igreja. Olha o que o desânimo começa a colocar no coração do homem. Está errado, para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Mas o desânimo não está na pessoa, está nele. Às vezes está em nós. O desânimo é tão grande que nós começamos a olhar o erro de outras pessoas e não olhamos para os nossos erros. Mas só que nessa noite Deus ele vai entrar com providência sobre a tua vida.
Ele vai colocar por terra todo desânimo. Deus vai colocar o ânimo na tua vida, o ânimo que você tinha para vir para a casa do Senhor, o ânimo que você tinha para engraxar o sapato, para preparar a gravata combinando com o terno, para preparar aquela roupa específica para vir para a igreja, para adorar o Senhor, ânimo para orar, ânimo para pregar a palavra, ânimo para fazer a obra dele. O que o diabo queria é colocar desânimo na tua vida, desânimo no teu chamado, mas Deus nessa noite, Ele está preparando uma dose de ânimo para a tua vida. Segunda palavra que o adversário ele confronta com a vida do homem. Qual que é a segunda palavra? Cansaço. Essa é a pior. Quem aqui trabalha na carga horária bem mais pesada? Aquele homem que trabalha 12 horas. Pastor Natália é só Jesus. Parece que o pastor Natália ele acorda com a marreta no travesseiro e acorda com a marreta já do lado no travesseiro. O pastor Natália é assim, não é possível. Ele já dorme com a colher de pedreiro no bolso. Cansaço. Cansaço. O homem tem cansaço, mas Deus nunca teve cansaço de você. Deus nunca teve cansaço em desistir da tua vida. Deus nunca teve cansaço em desistir dos projetos e dos planos que Deus colocou nas tuas mãos. Eu digo uma coisa, é melhor você ir para a igreja cansado do que ficar em casa cansado, porque você se cansa mais ainda. Quem aqui já dormiu o dia inteiro? Mano, tem às vezes que você pensa que dormir o dia inteiro vai te renovar. Mano, tu vai acordar parecendo que passou um caminhão por cima de você. Parece que quanto mais tu dorme, mais tu acorda quebrado, moído. Mas tem às vezes que você dorme até tarde, mas também você acorda cedo, parece que acorda renovado. Já levanta cedo, faz aquele café já para varoa, já deixa aquele pãozinho, vai na padaria rapidinho, já compra aquele pãozinho, já tá. Eita Jesus! Mas quando dorme demais, meu irmão, você acorda quebrado. Muitas das vezes, o cansaço na obra de Deus. Por isso que eu digo, é mais fácil você vir cansado para a igreja. Venha, melhor você dormir aqui na igreja. Às vezes até o pastor também ali, você vê ali, é glória. Dá uma pescada, aleluia Jesus. É normal. É melhor você dormir aqui na igreja, mas você está na presença dEle. Você está tendo o teu esforço para Deus. Porque através do teu esforço vai ter recompensa do céu. Quem sabe o esforço que você está tendo para estar aqui hoje, o esforço que você está tendo, que você poderia ter chegado em casa direto, mas você disse: Jesus, eu estou cansado, eu estou quebrado, eu estou moído, mas nada vai me impedir de eu buscar a tua presença. Eu vou para a tua casa mesmo quebrado, eu vou para a tua casa mesmo cansado. Aí Deus já vai preparando a vitória. Quem sabe você não está esperando o que Deus está preparando para a tua vida, porque Deus ele está vendo o teu esforço, o teu sacrifício. Muitas das vezes nós se sacrificávamos para a carne, se sacrificava no baile, ficava lá a madrugada inteira dançando, pulando, que nem um doido no meio do baile, usando droga, acabava com caixa de cerveja, acabava com uísque, acabava com droga, com tudo, e virava uma noite para outra. Mas só que agora para Jesus é diferente. Para Jesus fica cansado de 3 horas de culto, fica cansado de 1 hora de oração, fica cansado de ouvir a palavra, cansado de ouvir o culto. Mas só que para o mundo as coisas é fácil. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu acabo fazendo. As coisas que são boas da carne é fácil fazer, o difícil são as do céu. Mas para você ter ânimo, olha o que a palavra do Senhor vai dizer sobre o cansaço. Quem pode ler Mateus 11, 28? Mateus 11, 28. Pode ler. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todos os cansados para ir diante da presença dele, porque quando está na presença dele, ele alivia. Olha o que Isaías vai dizer no versículo 29. Dás força ao cansado e multiplica as suas forças, que a qual não tem vigor nenhum, ou seja, não tem disposição, não tem ânimo, não tem força para poder se levantar. Aí o profeta Isaías vai colocar uma oposição aqui. Se os jovens, já parou para imaginar? Se os jovens se cansaram e cairão, imagina a gente. Já parou para pensar? Pastor, abra ali para o diácono Juliano. Já parou para pensar nisso aqui? O que Isaías está colocando uma oposição para ele comparar. Ele vai fazer aqui uma parábola para muitos de Israel entenderem que o negócio estava feio em Israel. Se até os jovens, quem aqui sabe como que um jovem é? Um jovem tem força, tem vigor. Vai eu e o Márcio jogar bola hoje, no outro dia está todo quebrado. Mas quando era jovem, você jogava bola segunda, bola terça, quarta, bola para tudo que era lado. Irmão, tu chegava em casa, acordava no outro dia, parece que acordava uma pena. Mas vai tu agora correr para jogar atrás de bola para tu ver só. Vai tu correr até o Rio Branco para tu ver como que tu vai acordar amanhã, rapaz. O vigor não é mais o mesmo de um jovem. Agora já parou para prestar atenção? Se os jovens se cansarão e cairão, imagina eu e você, como vai ser difícil e como estava difícil aqui essa história. Imagina a situação. Por isso que Isaías ele profetizou sobre aquele povo, para que o Senhor viesse dar uma força, para que Deus colocasse asa como de águia, para que eles voassem. O significado aqui de águia era visão, porque a águia ela tem 3 significados: visão de águia, voar bem alto e seu abrigo é alto. Você já imaginou a visão da águia? Ela vai a quilômetros. A visão, para que a águia tem a visão radial de quilômetros? Para quê? Para observar o seu inimigo. Para observar também a sua presa. Por isso que Isaías ele coloca a parábola de comparar o povo de Israel, que eles viessem ser renovados como uma águia. E essa é a visão que nós temos que ter, os varões na igreja. Nós temos que ter visão de águia. Para que, pastor, a visão de águia? Para você identificar o teu adversário de longe, para tu identificar a presa de longe. Pastor, qual que é a presa? É o teu inimigo. Você tem que identificar, você tem que cair para cima. Chega do adversário andar dentro da tua casa, o adversário guerrear na tua vida, ele atrapalhar o teu chamado. Nós temos que guerrear, pegar a espada e cair para cima da guerra. Tem crente que tem medo de pegar a espada. Tem crente que também tem medo de se defender. Deus te chamou para a guerra. Tem que aprender a se defender e atacar e usar a espada. Pastor, qual que é a espada? É uma arma? É um pau? É uma... Não. A arma que você vai usar é a Bíblia. É a palavra do Senhor que você vai usar. A segunda comparação de uma águia, ela voar bem alto. Significado alto aqui na Bíblia é muito forte, porque o povo de Israel tinha uma tradição. Sempre quando o povo olhava para cima de Israel, significava que eles estavam falando com Deus. Então tudo que significa alto simboliza Deus, o céu. A providência, o milagre vem da onde? Do alto. Então nós temos que voar como asas de águia. Significa voar alto. A tua visão tem que ser para o céu. As coisas que você tem de colocar para fazer a obra do Senhor tem que ser focada no céu. Muitas das vezes nós focamos nas coisas da terra.
Temos que se desprender muitas das vezes das coisas da terra e começar a se prender com as coisas do céu. Tudo que tu for fazer, apresenta para o Senhor. Tudo que tu for fazer, apresente no altar. Apresente para o pastor. Consagre. Irmãos, eu tinha uma bicicleta que era só Jesus. Comprava o pneu, estourava o pneu. Colocava um paralama, quebrava o paralama. Colocava a corrente e quebrava o pedal. Quando não era o pedal, era o campo. Quando não era o campo, era o guidão que quebrou. Quando não era o guidão, era o breque. Mas era uma bicicleta que parecia que era o Satanás na bicicleta. E quantas das vezes essa bicicleta me deixava na mão, vinha de lá da ponte empurrando a bicicleta. Eu falei, Jesus, não, tem alguma coisa aqui estranha. Aí da próxima vez que eu peguei outra bicicleta, eu falei, Senhor, está aqui. Consagra essa bicicleta e apresento diante de ti. Todo livramento, todo devorador e migrador, eu repreendo. Irmãos, tinha até vez que eu vinha com o pneu furado, chegava em casa, ele murchou. É a mão de Deus. Quando nós apresentamos algo para o céu, pode ter certeza que o céu ele se apresenta para a tua vida. Mas os que esperam no Senhor serão renovados como águias. Só é renovado quem espera. Só é renovado quem tem paciência. Só é renovado quem é prudente. Só é renovado quem é obediente. Porque os que não esperam no Senhor vai ficar caído como jovens, cansados, fadigados, desanimados. Mas os que esperam no Senhor serão renovados como asas de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Porque é o Senhor que vai dar ânimo. Porque é o Senhor que vai dar providência. É o Senhor que vai dar força. A morada da águia era na onde? No lugar mais alto. A águia, a casa da águia, ela procura o lugar mais alto, o cume mais alto da montanha, para poder habitar. Por que que a casa da águia é no lugar mais alto? Para quê? Para que os inimigos não alcançassem. E como que tu está guardando a tua vida? Na onde que está sendo a tua pousada? Na onde que está sendo a tua morada? Está deixando nos lugares baixos? Está deixando no lugar sem ter segurança? Pois Deus está te dando uma ordem nessa noite. Começa a guardar no lugar alto. Começa a guardar a tua família no lugar alto. Começa a colocar os teus projetos nos lugares altos. Começa a colocar o teu pensamento em lugares altos. Começa a colocar a tua vida em lugares altos. Porque em lugar alto o adversário não alcança. Em lugar alto o adversário não toca. Em lugar alto o adversário não entra. Ele não vai atacar. Porque a tua segurança vai ser sobre o alto. E Deus manda dizer para homens aqui nessa noite: eu vou colocar você em lugares altos. Eu vou fazer você ter crescimento. Eu vou dar o crescimento para a tua vida. Eu vou dar o crescimento para a tua casa, para a tua estrutura. Porque tudo que o diabo queria era destruir a tua casa, destruir a tua família. Mas só que Deus diz assim nessa noite: eu estou te colocando no alto. Eu estou te colocando sobre o alto. Eu estou te colocando sobre o alto. Mais 5 minutos. Se colocam de pé. A palavra morada é difícil. Morada na igreja é fácil. Qual que é o difícil, pastor? Morada em casa. Ser profeta em casa que é difícil. Ser homem de Deus em casa que é difícil. Muitas das vezes eu já fiz isso, irmãos. Às vezes eu não quis orar mais dentro de casa para não dar o gosto para a mulher. Para querer a mulher ir lá dizer: o crentão já está orando. Muitas das vezes. Mas só que nós temos que entender que a oração que você vai fazer não é para a mulher.
A mulher pode se levantar, mas você está orando por causa de quem? Por causa da mulher ou por causa de Deus? Às vezes é uma provação que Deus quer te provar na tua casa. Não deixe de orar por vergonha da mulher. Não deixe de orar pela apontação da mulher. Ah, mas tu está orando, mas tu é isso. Tu está orando, mas continue orando. Porque uma hora quem vai transformar é Deus. Uma hora é Deus que vai fazer essa mudança sobre a tua vida. Porque nem todos são perfeitos. O pastor não é perfeito. O pastor Natália não é perfeito. Evangelista, mas todo mundo tem um defeito. Todos nós precisamos a cada dia ser renovado. E a maior dificuldade do homem é dentro de casa. Porque dentro de casa muitas das vezes não temos essa honra a qual você tem na igreja. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Buscar na igreja é uma coisa, buscar em casa é outra. Em casa é guerra. O adversário tenta relutar sobre a tua vida. Começa a fazer diferente hoje. Chama a mulher para orar. Começa a orar com a tua mulher do teu lado na tua cama para tu ver o que Deus vai começar a fazer sobre a tua vida. Começa a buscar a presença de Deus. Homens têm que voar como águia. Muitos homens não estão voando por quê? Porque estão deixando o desânimo tomar conta. Aí o que acaba acontecendo? Deixa de orar. Deixa de pregar. Daqui a pouco não vem mais para a igreja. Daqui a pouco não tem mais vontade de vir para a igreja. Aí volta para o mundo. Mas nós temos que ter força. Porque para formar homem de Deus, tem que subir por degraus. Tem que ser por fortaleza. Quem aqui trabalha de pedreiro? Quem aqui já trabalhou de pedreiro? Para levantar um muro tem que ter necessário o quê? Tem que ter o que, Luiz? Para levantar um muro? Um alicerce. Algo concreto para que o muro não venha cá e muitas das vezes, olhe lá, até com alicerce o muro, puf, eu já derrubei o muro e já derrubei o muro do Luiz também. Eu e o pastor Natália fazendo a obra lá no Luiz, aí daqui a pouco, eu fazendo o muro daqui, aí o culpado foi ele que colocou a caixa de massa atrás de mim. Aí eu bati o pé na caixa de massa, encostei na parede, derrubei o muro, caiu tudo em cima de mim. Ainda bem que ele não descontou, né? Mas tá bom. Aleluia. A preocupação era o material do homem aí que caiu tudo, mas tá bom. E na vida espiritual, nós temos que fazer uma reforma. Temos que fazer uma obra. Obra traz cansaço. Obra traz desânimo. Obra traz fraqueza. Mas só que obra tem que ser construído de tijolo por tijolo, bloco por bloco, alicerce por alicerce, para que não venha a cair. E quando você monta uma casa perfeita, tem o que? Lazer, aconchego, paz, ânimo, alegria. Então vamos formar essa casa nessa noite. Vamos formar homens de Deus. Vamos abraçar a guerra do teu irmão, a guerra do Jailton, a guerra do Maurílio, a guerra do Mequias. Vamos ajudar um ou outro. Que nem nós ajudamos ali o nosso irmão hoje, já chegou ali todo suado, cansado. Falei, dá a menina aqui, vai para baixo do ventiladorzinho, pegar um refresco, se ajoelha e vai falar com o pai enquanto segura a bebê. Isso também no mundo espiritual. Nós temos que ajudar. Se você está vendo algo errado na vida do irmão, é Deus te mostrando para você ajudar ele. Não criticar. Porque hoje é diferente, hoje ninguém pode ver. Vê o pastor Robert caindo, em vez de levantar o pastor Robert, vai afundar, vai matar o pastor Robert mais ainda. Lembra, pastor Robert é semente na tua vida. Hoje eu estou aqui por causa da semente tua, pela tua oração, pela força que você me deu. Muitos aqui sabem pelo processo que eu passei. Mas hoje eu aprendi que eu preciso ter amigos. Preciso ter homens do meu lado. Preciso ter companheiros do meu lado. Porque eu sozinho não vou conseguir fazer nada. O Anderson sozinho não vai conseguir fazer nada. Presbítero Jailton sozinho não vai conseguir fazer nada. Nosso irmão não vai conseguir fazer nada. Temos que ter ajuda um do outro.
Quando você for orar à noite, ore pelo teu pastor. Ore pelo teu irmão que Deus colocar no teu coração. Comece a fazer a obra. Não tire essa rotina da tua vida. Tenha esse costume, comprou, fez uma compra, ora pela sua compra. Comprou alguma coisa dentro de casa, ora pela televisão nova, ora pela moto, ora pelo carro. Tenha o costume, priorize o costume de orar. Porque o costume de orar nós perdemos. Mas para tornar novamente é difícil. Para perder, é num piscar de olho. Quando você vê, você não está orando mais. Mas para você voltar é difícil. Aí um se levanta dali, a mulher se levanta daqui, o filho se levanta dali. Irmãos, às vezes, quando tu quer preparar um negócio para tu fazer uma oração em casa, gira uma guerra que tu não ora. É a mulher, uma encrenca dali, quando tu for ver, tu não consegue orar. Mas nós temos que vencer nessa noite. Nós oramos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Deus, graças nós te damos, Senhor, nesta noite. Senhor, por este primeiro encontro de homens a qual o Senhor tenha preparado. Senhor, pela tua palavra, pelos teus filhos. Senhor, eu quero profetizar sobre a cada homem aqui nessa noite. Senhor, que as tuas mãos, ó Pai, venham alcançar. Venha repreender toda fraqueza. Venha repreender, meu Pai, todo desânimo, todo cansaço, toda afronta do diabo venha cair por terra. Meu Deus, levanta homens valentes, homens corajosos para fazer a tua obra. Senhor, une, ó Pai, homens aqui na tua presença, que nós podemos, ó Pai, se erguer, se levantar para a tua obra. Assim, ó Pai, nós glorificamos o teu nome nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Os irmãos diz, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e seja com todos. Digam, se Deus é por nós, agindo o Senhor, ninguém aplauda o Senhor em nome de Jesus.